Uma boa noite para todo mundo. Vou fazer a nossa prece para começar nossos estudos. Eu trouxe uma mensagem da Mei Mei do livro Cartas do Coração. A mensagem é: confia sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Todos os infelizes, os mais desditosos, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então vamos agradecer a nosso Pai, pelas bênçãos que nós temos, pela maravilhosa alegria de estar vivos, de fazer parte dessa criação. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso querido amigo. Agradecer a toda essa família espiritual que nos acolhe nessa casa de amor. E que possamos essa noite unir os nossos pensamentos em torno dessas reflexões, que possamos estar de corações abertos e que essas mensagens, que esse estudo possa ser útil, possa ser mais uma chama a nos motivar, a nos fazer caminhar. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, queridos amigos. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema dessa noite é o que é a salvação. Todos nós espíritas que já tivemos um pouquinho de contato com essa doutrina, que pudemos ler as obras básicas, ou até aqueles que estão chegando agora, mas que já viram uma palestra, já leram algum livro do Emmanuel, do André Luiz, muito provavelmente a gente já se deparou, ou alguém já falou para a gente, sobre um dos lemas do Espiritismo. Muito provavelmente a gente já ouviu a frase: fora da caridade não há salvação. Mesmo quem está começando nessa jornada do Espiritismo, a gente se depara muito rápido com essa. Por quê? Porque ele é um dos lemas do Espiritismo. Tanto é que ele é o título do capítulo que está bem no meio do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem até o símbolo, né, que a gente pegar um pergaminho, como era antigamente, que a gente vem enrolando ele pelas pontas de forma igual. Ele sempre, aquele texto que está no meio do pergaminho é o texto mais importante. É aquele texto que é lido primeiro, que é estudado mais vezes. Então tem esse simbolismo desse texto seu está bem no centro do Evangelho e é um dos lemas do Espiritismo. Mas vocês já pararam para se perguntar, se fora da caridade não há salvação, mas o que é essa salvação? Já pararam para refletir sobre isso? Eu acho que assim, a maioria das pessoas que não têm um contato ainda, né, com essa doutrina, eles têm muito medo, né, têm esse temor da vida após a morte por falta de conhecimento. Né? Para eles, não saber o que vem depois dá um temor, né? Dá uma apreensão. Ou então, aqueles que até acreditam, né, que a vida continua, que tem um depois, que isso não acaba por aqui, mas quando eles resgatam a sua vida, faz aquela retrospectiva, percebe que teve um desvio ou outro no caminho, e aí já acha que vai estar condenado, acha que não vai ter mais salvação.
E aí nesses momentos vai dando aquela dorzinha no coração. Então a gente olhando todas essas outras concepções religiosas que existem, o que eles falam para a gente sobre a salvação? Os detalhes, eles vão variar bastante de uma para outra, mas na essência, elas vão dizer para a gente o seguinte, que nessa nossa única vida, né, nessa nossa única existência, a forma como a gente agir, a forma como a gente fazer alguns rituais, alguns procedimentos ou não, vai dizer o que a gente vai fazer depois, né? Vai ditar o nosso destino. Então a gente seguindo esses formalismos ou não, sendo bons ou não, vai nos levar ou para o plano da bem-aventurança, para o céu, ou para a condenação. E aí, como eu disse, os detalhes vão variar bastante, né? Então, alguns consideram que a gente vai ficar dormindo, aguardando o dia do juízo final, outros não, que esse juízo já vai ser logo após a morte, que a gente pode passar ou não por um purgatório. Então, assim, os detalhes mudam bastante de uma crença para outra, mas o resumo é esse, né? Após uma única vida, a gente vai ser conduzido para esse estado de bem-aventurança, para esse céu, para essa salvação, ou não. Ou a gente vai ser levado por uma condenação que é eterna, né? Não tem volta. E se a gente parar para pensar, até a gente, né, espíritas, se a gente parar um pouquinho para refletir sobre a hora da gente fazer a nossa transição, a gente também fica um pouco apreensivo, não é? A gente também se sente um pouquinho apreensivo. Por quê? Porque conhecendo a doutrina, a gente sabe como que é, a gente já teve vários relatos, já pôde ler vários relatos daqueles que já estão do outro lado e contam para a gente como que foi, que falam como foi a trajetória deles. E a gente também, fazendo essa retrospectiva da nossa vida, a gente sabe, a gente não é perfeito. A gente também cometeu alguns erros, a gente também teve alguns deslizes, maiores ou menores, né, repetidas vezes ou não. Isso causa um pouquinho de temor na gente, né? A gente também fica apreensivo. Poxa, como que vai ser esse momento em que vão passar a minha vida inteira, vão apontar que você errou, que você foi um pouquinho melhor, né? Então a gente também fica um pouquinho apreensivo, né? Mas aí os espíritos, através da providência divina, vêm trazer para a gente esse alento, né? Esse acalento nos nossos corações. Eles vêm apresentar para a gente esse conceito da evolução. Né? Eles vêm mostrar para a gente que tudo é uma evolução, tudo é um caminho que a gente vai passando. Desde lá, quando nós somos criados simples e ignorantes, fazendo essa trajetória de incontáveis reencarnações, cada vez melhorando um pouquinho, cada vez progredindo um pouquinho, passando nessa longa jornada, até a gente ir na última classificação que nós temos como espíritos puros, mas que não é o fim, que a gente continua, né? Que essa trajetória, ela sempre continua. E a gente olhando nesse contexto de evolução, o que seria a salvação, então? A partir desse contexto da evolução, que não é uma única vida, que aquela existência é um pontinho nessa trajetória, nesse caminho assim que a gente não consegue ver o fim. Então a gente vai ver que a gente vai sair daquele formalismo que vinha antes, né, que era tudo, a salvação era de fora para dentro, né? E de fora para dentro. Só pelo fato de eu me acreditar, só pelo fato de eu me dizer cristão, eu já estava salvo. Então era de fora para dentro. Então a gente vai começar a ver que vai projetar a gente para esse novo olhar é essa nova perspectiva, né? Como que a gente consegue adequar essa perspectiva nova nessa salvação? Então, para isso, para a gente poder fazer essa reflexão do que seria essa salvação, eu trouxe para a gente conversar essa noite um texto, uma mensagem, que está justamente no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Fora da Caridade na Salvação, que é uma mensagem lá nas Instruções dos Espíritos, que quem trouxe para a gente foi o nosso querido apóstolo Paulo. E aí só um detalhe, que eu li faz poucos meses que eu li Paulo e Estevão, então toda vez que vê uma mensagem do Paulo já dá aquele quentinho no coração, né? A gente já fica mais feliz. E aí para poder aprofundar nessa mensagem, né? Porque ele vem trazendo vários símbolos, ele vem trazendo várias referências. Se a gente faz uma leitura rápida, a gente perde, né? A gente perde o que o Paulo está falando para a gente. Então eu fui atrás de algumas pessoas que são
estudiosos do Paulo, que conhecem a fundo, que conseguem enxergar. Então eu fui, por exemplo, ver o Arthur Valadares, o Jorge Elahá, e lógico também assistir às aulas da Dona Maria no nosso canal do YouTube. Então tudo que eu falar aqui hoje está embasado no conhecimento deles, nessa parte histórica, nessa parte de compreender o simbolismo que a gente vai ver essa noite. Então o Paulo vai trazer para a gente nessa mensagem, que é lá no finalzinho do capítulo, ele vai trazer alguns conceitos que a gente, para conseguir entender direitinho, a gente vai ter que se aprofundar, a gente vai ter que parar e refletir sobre o que ele está falando, né? A gente vai falar assim, para onde é que ele está me levando? Para onde é que ele está querendo que a gente faça esse caminho junto com ele? E a gente vai perceber que ele está fazendo referência a uma das maiores viagens que a gente tem em história, que é uma verdadeira epopeia, que é uma viagem que está bíblica, que está lá no Antigo Testamento. Então ele vai fazer referência a uma viagem que está lá no Antigo Testamento. E aí às vezes a gente, sabe, dá aquela torcida de nariz, né? Fala, poxa, lá do Velho Testamento é tão cheio de superstições, é tão cheio de alguns equívocos, né? Mas a gente tem que fazer como Kardec fez, não é verdade? Kardec não recebia, não lia, não estudava, não publicava de tudo, via o que era superstição, separava o que era equívoco humano, e ele ia no cerne daquela mensagem, e via se ela fazia sentido com aquilo que os espíritos estavam trazendo. Então a gente tem que fazer o mesmo, a gente tem que ler sim, a gente tem que estudar sim, mas como Kardec fez, né? Vendo, embasado naquilo que a gente tem da doutrina, e vendo o que a gente tem lá dentro, né? Através dessa lente do Espiritismo, a gente vai conseguir compreender melhor. E dessa forma a gente vai perceber, olhando todo esse material riquíssimo que tem lá, que esse trabalho, ele não começou há quase 170 anos com o Espiritismo. Não é um trabalho que começou. Também não é um trabalho que começou há 2000 anos, quando Jesus veio aqui pessoalmente trazer o Evangelho dele. Também não é um trabalho que começou quando Moisés trouxe o Decálogo. Esse trabalho começou, é um projeto que Jesus começou quando começou a formar esse globo, começou a formar esse planeta. É um projeto que vem há bilhões de anos, que vem desde o início da humanidade e que Jesus vem iluminando os nossos conhecimentos, ele vem nos iluminando com a sua luz, conforme a gente é capaz de enxergar sem ofuscar a nossa visão. Então essa luz ela vai progressivamente aumentando, conforme a gente consegue olhar para ela sem ofuscar a visão. Então quando a gente olha por essa perspectiva, por essa lente do Espiritismo, a gente vai removendo as cascas, né? Que a gente, quando a gente vê alguma coisa, a primeira coisa que a gente vê é a casca. E muitas vezes quando a gente para na casca, ali que a gente vai ter incompreensões, que a gente vai ter divisões, que a gente vai parar nas disputas. Mas se a gente consegue tirar a casca, se a gente consegue olhar profundamente, a gente vai ver que todos os conceitos espirituais que o mundo já recebeu, removendo essa casca, olhando o cerne dele, todos os conceitos espirituais, eles se convergem, porque é um plano, é um projeto que Jesus implantou na Terra desde a formação dela. Então, todos os conceitos espirituais, no seu cerne, eles se convergem, que é amar, é que as pessoas sejam melhores, que é respeitar o próximo. Toda religião fala isso. Vão ter seus formalismos, vão ter os seus rituais, seus ritos, mas no cerne de todos os princípios espirituais é o mesmo. Portanto, isso nunca deveria ser um motivo de separação, mas sim um motivo de união de todas as crenças, não é verdade? Mas aí a gente então partindo realmente para a mensagem que Paulo traz para a gente. A primeira frase que eu queria destacar é a seguinte, né? Eu não vou colocar a mensagem inteira, eu vou destacar alguns trechos. Então a primeira mensagem é essa daqui que ele vai falar para a gente. Então, essa divisa, a divisa que ele está falando aqui é fora da caridade não é salvação. Então, ele fala, essa divisa, fora da caridade não é salvação, é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Então, a fora da caridade não há salvação, é um facho celeste, uma luminosa coluna que vai guiando o homem pelo deserto da vida, encaminhando ele para a terra da promissão.
E aí quando ele fala para a gente de deserto da vida, terra da promissão, o que ele está se referindo, né? O que a gente lembra? O que nos remete isso? Qual é essa grande viagem que a gente tem lá no Velho Testamento que fala justamente isso? É lá no Pentateuco, Moisés no Êxodo, que é justamente falando da saída do povo de Israel lá do Egito, da escravidão do Egito, cruzando o deserto e seguindo para a terra da promissão. É essa referência que Paulo está falando para a gente aqui. Só que ele não está falando para a gente se apegar ao conceito histórico. Ele está convidando a gente para ressignificar isso, para trazer isso para essa mensagem, né? Para a gente poder compreender essa de uma maneira mais profunda. E ele vem falar para a gente que o povo de Israel, ele é uma imagem, uma figura de linguagem. E que a terra da promissão, o Egito, eles também não são um lugar geográfico, eles são um estado de espírito. Então, a terra da promissão, o Egito, um estado de espírito, e o povo de Israel é só uma figura de linguagem. A gente pode ver quem reafirma isso é Emmanuel, quando ele fala para a gente lá no livro O Consolador, a questão 262. É perguntado para ele, por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E ele nos diz, em todos os textos das profecias, em todos os textos, Israel deve ser considerada como um símbolo de toda a humanidade terrestre. Então, em todos os textos das profecias, ele não pôs vírgula, não pôs exceção nenhuma, em todos eles, a gente tem que ler e ver que é um símbolo de toda a humanidade que está sobre a responsabilidade de Jesus. E aí, quando eu vi isso daqui, eu fiquei pensando, gente, vocês já pararam a pensar o tamanho da riqueza que são essas mensagens de Emmanuel? O tesouro enorme que a gente tem nas nossas mãos. A gente fica às vezes falando, né, que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, mas é nesse sentido, é nessa riqueza que a gente tem nas nossas mãos, as obras que o Chico trouxe, de Emmanuel, de André Luiz, que a gente tem do Divaldo, das psicografias da Joana, os livros da Ivone. A gente tem um tesouro nas nossas mãos que não tem dinheiro no mundo que consegue equivaler a isso. Às vezes a gente mede as nações pelo dinheiro, pelo território, pela produção, mas o maior tesouro mesmo é esse que a gente tem, que nos foi dado, né? Não por mérito nosso, mas nos foi concedido para que a gente pudesse evoluir, né? E está na nossa mão, facinho. Um clique da internet a gente tem esse maior tesouro do mundo, está só ali esperando a gente. Foi uma reflexão que eu fiz quando estava vendo isso daqui. Então, essa é a grande viagem que Paulo está convidando a gente para fazer nessa mensagem, deixando o Egito em busca da terra da promissão, né? E que é esse Egito, então? O que seria esse Egito? O povo de Israel era a escravidão. O que é esse Egito? Qual que é o símbolo desse Egito para nós aqui que estamos estudando? Ele é a escravidão, né? É o símbolo da escravidão, mas das nossas más paixões. São as nossas más paixões que nos escravizam, que faz a gente enxergar a vida de uma maneira muito pequenininha, uma vida de uma maneira tão acanhada, sendo que ela tem uma amplitude, uma abundância tão grande, como Jesus nos mostra. Então as más paixões fazem a gente enxergar tudo de maneira mais restrita, mais aprisionados. Então a vida no Egito é a vida, sabe, daquela criatura que vive única e exclusivamente para a matéria, para esse momento, para aquela pequenininha pontinho daquela existência, naquela longa linha que a gente viu. Ele se apega naquele pontinho, naquele momento que ele está ali só. Então é aquele que só vive para o agora, para o ter, para o sentir. Ele não se preocupa se quando ele está caminhando, ele também está pisando nos que estão à volta dele. Ele só vai andando, só vai seguindo. E aí é como, a gente pode ter uma imagem, é como se a pessoa andasse com aqueles cabrestos. Ele só olha aqui assim para baixo. Ele só vê assim, ó,
aonde ele vai pisar daqui a pouco. Ele não consegue ver para frente. É uma visão muito restrita, uma visão muito constrita. E a gente não consegue, né? Quem está nessa situação não consegue olhar um pouquinho para frente, não consegue olhar para cima e ver o tamanho da criação e agradecer, né? Que faz parte dessa criação divina. E aí eu me lembrei desse trecho aqui, dessa mensagem do livro Eurípides, o Homem e a Missão, lá da Corina Novelino, que ela conta uma coisa bem interessante. Era um momento que Eurípides estava triste, que ele estava preocupado, porque ele tinha acabado de se assumir espírita, e aí todas as crianças da escola, os pais tiraram, falaram assim, não quero que tenha contato com esse espírita. Então ele estava lá naquela escola, que se chamava Liceu Sacramentano até aquele momento, estava lá sozinho, sem ninguém, e aí ele faz uma prece, e ele recebe uma mensagem de Maria, e a mensagem é a seguinte, ela fala assim, não feche as portas da escola, apague da tabuleta, que é a placa lá da porta da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras. Institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o manto do meu amor. E assina Maria, serva do Senhor. Bonito. E aí, o colégio está lá até hoje. O Colégio Allan Kardec funcionando até hoje. E aí eu fiquei pensando, né, me indagando. Gente, por que quando o colégio foi fundado em 1907, fui procurar, por que ela pediu para instituir um curso de astronomia há mais de 120 anos atrás, há quase 120 anos atrás? Qual a importância de você olhar para cima e observar essa imensidão? Qual a importância de você olhar, estudar essa imensidão do universo? Parar de olhar para baixo e olhar para cima. Olha a importância. Uma mensagem de quase 120 anos atrás. Eu acho que a resposta é fácil. É só a gente ali fora, ali agora, olhar esse céu bonito estrelado, essa lua que está brilhando tão bonito lá fora. A gente vai começar a observar e começar a pensar que cada um daqueles pontinhos ali pode ser que seja uma estrela com mais um monte de planetas em volta. Aqueles pontinhos que a gente está olhando pode ser que seja uma galáxia com incontáveis estrelas com planetas. Ou pode ser que aquele pontinho que você está olhando agora é um aglomerado de galáxias, com incontáveis galáxias ali dentro. Ou seja, a gente está olhando ali para infinitas possibilidades. O que a gente está olhando quando a gente olha para cima são infinitas possibilidades. Possibilidades do quê? De conhecimento, de lugares, de aprendizado, de vida. Que, quando a gente olha lá para cima, a gente fica pensando assim, né? Que belezas nesse universo sem fim estão me aguardando. Que lugares, que esferas de paz e de bondade, de felicidade, que não dá nem para a gente descrever, estão aguardando justamente a gente se esforçar para chegar nelas. Então, quando a gente olha, quando a gente estuda, quando a gente olha para cima, que a gente vê que a gente é mais do que esse pedacinho que a gente está andando, a gente começa a refletir mais profundamente sobre a vida. Mas para isso, para tudo isso, para a gente conseguir refletir sobre isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar o Egito, deixar a escravidão das nossas más paixões. Né? E a gente tem que seguir com Jesus, em busca dessa terra da promissão. Que assim como o Egito, nesse símbolo, a terra da promissão, ela também não é um lugar geográfico, ela é um estado de espírito. Que diferente do Egito, que são as más paixões, a terra da promissão, que estado de espírito é esse? É aquele da perfeita comunhão com o amor, com a sabedoria de Deus. A terra da promissão é a gente estar em perfeita comunhão com a sabedoria e com o amor divino. E aí, a gente olhando para um trecho lá do Paulo Estevão, quando Gamaliel está conversando com o Paulo, um pouquinho antes dele partir para o deserto, tem uma coisa também bem interessante que vai de encontro com o que a gente está lendo.
Ele fala assim para o Paulo: nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E aí um pouquinho para frente ele continua: a revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, a gente se adaptar ao Evangelho, a gente descobrir o Evangelho, é a gente descobrir um novo país, a gente descobrir um novo local. É a gente, quando a gente está justamente adentrando dentro de nós mesmos. Então, a gente descobrir esse país novo, esse novo local, essa nova descoberta. E esse, então, é o convite que Paulo está fazendo para a gente, né? Justamente sobre essa jornada que cada um de nós está. Essa jornadinha que a gente está, cada um, fazendo, saindo do Egito, largando as nossas más paixões e caminhando para essa terra da promissão. Só que, da mesma forma que o povo de Israel, quando saiu, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que cruzar um deserto, né? Não saiu daqui e chegou ali de uma vez. Eles tiveram que fazer uma jornada por um deserto. Da mesma forma, a gente também vai ter que fazer, vai ter que passar por esse deserto. E quando a gente fala de deserto, o que a gente lembra? De escassez, de aridez, não é verdade? Só que aqui, essa escassez, essa aridez, ela não vai ter relação com a falta de água, mas ela tem sim relação com a falta de sentimentos nobres, porque ainda falta para a gente amor, né? Então a gente ainda tem a falta de amor, e para a gente não ter esse amor ainda construído de maneira plena, a gente vai passar por essa escassez nessa nossa jornada, até que ele seja construído, até que ele seja fortalecido. E a gente vai ter escassez de diversas formas, tanto interna, como às vezes a gente pode ter uma falta de esperança, a gente pode ter aquele momento de dificuldade que a fé vai fraquejar, como a gente também pode ter uma escassez fora de nós, em torno de nós. Quando, por exemplo, quando a gente tiver uma escassez de um afeto, quando a gente tiver escassez de um companheiro, de uma compreensão, ou até uma escassez material, né? A falta do básico. Tudo isso para quê? O que essa escassez vai fazer com a gente? Vai fazer a gente ressignificar os nossos valores, né? Ressignificar aquilo que é essencial para nós. Afinal, se a gente está num deserto, o que a gente tem que fazer? A gente vai carregar uma mala com um monte de coisa? Carregar um monte de tranqueira nas costas? Não, a gente vai levar só o que é essencial para a gente viver. Se a gente está num deserto, fazendo uma jornada, a gente vai levar só aquilo que é essencial. Então é por isso que a gente vai cruzar esse deserto interior, por isso que a gente faz parte dessa jornada, que é para a gente aprender a ver o que é essencial na nossa vida. E a gente vai de pouquinho em pouquinho, não é de uma vez, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai entendendo, a gente vai percebendo que aquilo que realmente é essencial, aquilo que a gente precisa, é leve de levar, é fácil de levar. Aquilo que é essencial a gente carrega tranquilo, é muito fácil. Já ao contrário, aquilo que não é essencial, ele é pesado, ele é difícil de levar, ele é muito difícil de levar, mas a gente se apega, né? A gente se apega, a gente faz uma força danada para arrastar aquilo com a gente, gasta todas as nossas energias para arrastar aquilo com a gente, nesse deserto, soa, cansa, dá 2 passos só, mas a gente não larga aquilo que é pesado, que nos atrasa e que não é essencial. E quando a gente solta, quando a gente desapega daquilo, nossos passos ficam muito mais leves, a gente caminha mais fácil. Por quê? Porque a gente está levando só o essencial. Eu vi uma vez uma passagem do Chico, que ele estava conversando com uns amigos, e eles estavam falando justamente sobre o Pai Nosso. E era naquele trechinho do Pão Nosso de cada dia, aí ele fala mais ou menos assim, não com essas palavras. Ele fala assim: meu filho, enquanto a gente está se contentando com o pão nosso, está tudo bem. O problema é quando a gente vai para a manteiga. Então é uma maneira engraçada dele falar assim, porque quando a gente está no essencial, a gente está tudo bem, mas a gente vai criando novas necessidades. Então uma hora a gente passa uma manteiga, depois a gente quer passar uma geleia, põe um queijinho,
E aí já desandou, né? Então ele tinha esse humor, e são mensagens que a gente grava, né? Então, quando a gente passa para a manteiga, é que tem alguma coisa errada. Então esse deserto que a gente vai cruzar é justamente para fazer a gente repensar o que é essencial, inclusive daqueles que estão à nossa volta. Porque quando a gente está no deserto, o trabalho em equipe ele é muito valoroso. Aquela caminhada em conjunto fica muito mais fácil. A gente consegue dividir os pesos, mesmo que ainda não é essencial, mas dois carregando consegue dar um passo mais longo. E aí nessa escassez a gente vai percebendo, né, o valor desses companheiros, a importância de ter uma boa convivência, a importância do auxílio mútuo, do tratar bem, do respeitar, né, porque a gente está caminhando no deserto. Então que a gente tenha muitos amigos em volta caminhando com a gente, né, porque caminhar sozinho é muito mais difícil. Mas o povo de Israel, por muitas vezes, ele quis voltar. Por muitas vezes ele não quis ficar lá, quis desistir. E eles achavam que estava melhor no Egito. Estava melhor lá porque ali não tinha essa escassez. Ali pelo menos eu tinha pão e água. Um pão mofado, uma água suja, mas eu tinha pão e água. Aqui tem escassez. Então muitas vezes eles quiseram voltar. E o que isso representa para a gente, para nós aqui, na nossa jornada? É que quando a gente está indo para a terra da promissão, muitas vezes quando aparece um problema na nossa frente, a gente quer desistir. A gente quer dar aquela titubeada, ou a gente fala assim, poxa, por que eu fui entrar nesse negócio de espiritismo? Aí agora só está complicando, né? Agora eu não posso mais fazer isso, porque eu sei que é errado. Então a gente vai começar a se questionar se não era melhor continuar escravos das nossas más paixões do que continuar seguindo para chegar nessa verdadeira liberdade. Porque é muito mais cômodo para a gente ficar ali, né? Ficar ali paradinho, muito mais cômodo ficar ali refém daquelas sensações que elas dão para a gente o quê? Uma falsa sensação, uma falsa impressão de felicidade que é momentânea. É um prazer momentâneo, uma felicidade momentânea. E a gente vai, então, a gente prefere voltar para o Egito, ficar naquela zona de conforto e ficar criando coisinhas que vão aliviar a nossa dor, porque a dor não acaba. A gente vai criando coisas, se apegando a coisas que vão aliviando a nossa dor. Elas nunca vão acabar com a dor. E aí nessa busca por essas coisas para aliviar a nossa dor, a gente vai se pegando naquele prazer desregrado, aquela falsa sensação de plenitude, que é como se a gente fosse beber uma água, só que quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede, ela nunca sacia. Cada vez a gente tem que beber mais. E a gente pode fazer isso, trazer, por exemplo, para quem se apega, por exemplo, no consumismo. A pessoa vai lá, compra, 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 aí dá um alívio, mas daqui a pouco aquele vazio volta. Aí vai lá, compra, 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 dali a pouco o vazio volta. Então, não satisfaz, não sacia essa sede da pessoa, né? Fica sempre aquela mesma secura, passa um pouquinho e vem aquela secura outra vez. É porque a gente ainda está lá no Egito, a gente ainda está lá, agarrado com as nossas paixões. E a gente pode trocar esse consumismo por várias outras coisas. Pode trocar pelo alcoolismo, pelos entorpecentes, pelo sexo desregrado, tantas outras. É a mesma coisa, nunca vai matar a sede, né? Sempre a gente vai precisar de mais, sempre vai precisar de mais. Então, sem essa caminhada pelo deserto do nosso autoencontro, sem ressignificar esses valores que a gente tem na nossa vida, a gente não vai conseguir chegar nessa liberdade duradoura, que é essa figura de linguagem da terra da promissão. Então é isso que o Paulo está falando para a gente, né, dessa figura de linguagem. Então, voltando aqui para a frase do Paulo, tem mais um ponto interessante que ele traz para a gente, que é uma referência a outro trecho, que a gente vai falar, que ele vai falar para a gente aqui dessa luminosa coluna que guia o homem. E que símbolo é esse, né? Que luminosa coluna é essa que ele está falando para a gente? Então a gente volta lá no Êxodo, tem mais um texto
lá no Êxodo, capítulo 13, versículo 21 a 22. Ele fala o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E a gente buscando entender esse símbolo que Paulo está se referindo, trazendo aqui para as nossas reflexões, ele está falando para a gente que essa coluna é a caridade, que de dia ela é aquela nuvem. O que ela vai fazer no deserto? Ela vai trazer uma sombra, ela vai trazer um frescor, ela vai diminuir aquela incidência do sol na gente, vai trazer aquele momento de alegria, essa felicidade que vai diminuir as nossas dores de estar naquela caminhada. Então é a nuvem que traz um frescor da alma quando ela está praticando a caridade. É a verdadeira mensagem divina nas nossas vidas. É a própria presença de Deus guiando a gente. Então a prática da caridade, quando a gente está praticando a caridade, a gente está caminhando, a gente está sendo guiado para essa terra da promissão, a gente está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a gente sente esse alívio, esse frescor, esse acalento, né, daquele sol tão escaldante do deserto. E a noite? A noite no deserto, durante o dia, é aquele calor enorme. Só que a noite é muito frio no deserto. Para quem não sabe, a temperatura cai muito, porque não tem nada que retém o calor do dia, então a temperatura despenca. Então à noite, essa coluna luminosa, a caridade, ela quando vem esse frio do deserto, ela é aquela coluna de fogo que nos aquece. É aquela coluna de fogo que vai iluminar o nosso caminho, que vai nos mostrar por onde seguir caminhando em todos os momentos, para a gente nunca parar de andar. Então, quando a gente tiver esses momentos de escuridão na nossa vida, esses momentos de frio, de dor, é a caridade que vai iluminar o nosso caminho, é a caridade que vai aquecer nossos corações para que a gente consiga manter essa nossa trajetória. Porque a nossa vida é dessa forma, não é verdade? A gente tem sempre dias bons e dias não tão bons. Então a gente está sempre ou caminhando durante um dia luminoso, ou a gente está caminhando ou parado numa noite fria e de dores. Então a caridade, ela vai ser essa coluna que vai nos guiar em todos os momentos. Por isso, quando a gente tem que lembrar muito, não pode esquecer, que quando a gente estiver caminhando naquele dia, iluminado, naquele dia que tudo está indo bem, a gente não pode se esquecer da caridade. A gente não pode se esquecer de agradecer. Porque quando está tudo bem, a gente se esquece de Deus, a gente esquece de fazer uma prece, a gente esquece de agradecer, a gente esquece de ajudar, a gente vai aproveitando aquele dia maravilhoso. Só que se a gente não se preparar, quando chegar a noite, a nossa coluna não vai estar acesa, não vai estar luminosa, não vai nos ajudar, né? Então que a gente siga caminhando e a gente não esqueça desse compromisso. E também muito importante, que é o trabalho. Né? O trabalho útil, o trabalho do bem, o trabalho com propósito. Paulo nos diz que ele constrói um muro defensivo contra as tentações. É um muro que nos protege contra as tentações, porque durante o dia, o que acontece? As tentações também ficam mais visíveis. A gente enxerga mais fácil as tentações. E às vezes a gente se prende nelas, naquele dia tão bonito, por séculos, por encarnações e encarnações. A gente fica lá paradinho, naquele cantinho, naquela tentação. Então o trabalho, como Paulo diz, é um muro que nos protege contra as tentações. E aí quando for a noite, naquele momento difícil, de provação, de testemunho, que a gente consiga caminhar, seguir caminhando, né? Seguindo essa luz que nos sustenta. Então é isso que o Paulo está falando para a gente, né? Que fora da caridade não há salvação. É que essa coluna, ela é a própria presença divina nos conduzindo, para a gente saber o caminho, para a gente ver para onde a gente tem que seguir nesse deserto, para a gente chegar na terra da promissão. Então é bonito a gente, quando a gente se aprofunda, quando a gente vai lendo aqui o que é aquele símbolo, o que ele está querendo dizer, ganha uma profundidade, ganha um novo significado, né? A gente ressignifica
Se a gente der só uma lida rápida, né? Passou ali, leu o Evangelho antes de dormir, deu uma lidinha, às vezes acaba passando batido, né? E eu vi uma vez comentando que quando a gente realmente entende o que o autor está querendo dizer, quando a gente consegue se conectar com o que ele está dizendo, a gente se liga com os pensamentos daquele autor. A gente se conecta com ele diretamente com os pensamentos dele. Então, a gente está tentando chegar lá. Acho que está bem longe ainda, mas uma hora a gente consegue pensar junto com ele. E aí o Paulo continua numa outra frase, mas nessa mesma mensagem ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar para a gente o seguinte, né, que aquele que toma a caridade como guia, né, esse que vai tomar a caridade como guia, é fácil de reconhecê-los, porque a gente vai reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que eles espalham em torno de si. Eu já comentei aqui com vocês alguma vez, mas tem inúmeros relatos de pessoas que, quando iam lá visitar o Chico, principalmente quando ele ia lá fazer a preleção do Evangelho lá na sombra do abacateiro, que sentia o cheiro de rosas, né? Quando passava assim, o Chico chegava, sentia aquele cheiro de rosas. Então era o perfume de quem era guiado sempre por essa coluna da caridade, essa coluna luminosa da caridade. E tinha lá um exemplo. E aí o Paulo continua nos dizendo, né? Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, todos que praticam a caridade, independente da religião, independente do país, independente da cor, da raça, todos que praticam a caridade já estão no caminho da terra da promissão, já estão caminhando para a salvação, já estão a caminho da salvação, independente da religião que ele tenha. E lá no livro Viagem Espírita de 1862, Kardec, ele vai comentar com a gente sobre uma situação hipotética que é posto para ele, de que se tivessem dois grupos espíritas divergentes, dois grupos espíritas em embate, de que lado que ele ia ficar, né? Kardec, de que lado você vai ficar? Tem dois grupos espíritas aqui que estão em embate, de que lado que você vai ficar? E aí ele fala o seguinte: se entre vós houvesse dissidências, causa de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar rumo a um objetivo comum, estivessem divididos, digo-vos com pesar, quer dizer, ele fica triste de ter que fazer essa escolha, mas ele diz com pesar, sem se preocupar com as causas, sem examinar quem teria cometido a primeira falta, eu me colocaria sem hesitar do lado daquele que houvesse mais caridade, ou seja, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta caridade está sempre errado, ainda que tenha razão por um lado. Então, aquele que falta caridade está sempre errado. Mesmo que ele esteja com um pouco de razão em algum ponto, se fora da caridade na salvação, se não tem caridade, ele não está completamente, não está completo, não está pleno o que está fazendo, né? Então, sem a caridade, a gente nunca vai estar fazendo algo de maneira plena. E a gente vê até Emmanuel falar isso para a gente, né? Que quando ele fala sobre a caridade essencial, lá no Vinha de Luz, no lição 110, caridade essencial. A caridade essencial é a caridade de vivermos verdadeiramente em Jesus para que Ele viva em nós. Sem essa, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Porque é isso. Se a gente não tem caridade, a gente pode construir coisas enormes, mas a gente ainda vai estar vazio, a gente não vai estar completo, não vai estar pleno. E nesses momentos de dificuldade, nessas noites que a gente estiver cruzando o deserto, vai fazer muita falta, né? Vai fazer muita falta para a gente. E aí tem até a Joana, que ela fala para a gente uma frase muito bonita que é: caridade não é dar, é dar-se, né? É dar-se o outro. Muitas vezes a gente dá só o material porque a gente não quer se dar para o outro.
E aí aquela moedinha que a gente dá, sem nem olhar para a cara daquela pessoa, ela cai como se fosse uma lâmina na mão da pessoa. Ela cai cortando, queimando, quando a gente simplesmente entrega para não ter que se dar. Então, o cruzar de olhares na hora de entregar um prato de sopa, né, chamar pelo nome, sentar do lado, ouvir um pouquinho, tudo isso é a gente nos dando, né, a gente fazendo a caridade e nos dando. Porque é fácil a gente reconhecer aquele que está caminhando pela caridade, né? Porque a gente só olhar para trás daquela pessoa e a gente vê o rastro de felicidade que ele está deixando, o rastro de alegria, o rastro de amor por onde ele passou. E assim a gente vê tantos exemplos, né? Como o Chico que eu comentei há pouco. Por isso eu desejo a todos nós que Jesus nos guie nessa nossa jornada em direção à terra da promissão, em direção a essa salvação, esse estado de espírito que é a verdadeira comunhão com a sabedoria e com o amor de Deus. Que Jesus abençoe a todos nós. A gente tenha uma boa noite.